Olá pessoal, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez no projeto Pílulas, agora com o livro Caminho, Verdade e Vida. Como de costume, vamos iniciar então com uma prece. Querido Mestre Jesus, queridos mestres que nos amparam, nós aqui estamos para mais uma doce reflexão sobre o Evangelho e a proposta do Mestre Jesus. Querido Mestre, amigo que nos envolve em todas as horas, que a tua luz, a luz da tua verdade e do teu amor, se faça presente conosco nesses instantes, para que juntos possamos refletir de maneira leve, de maneira alegre, buscando aprender um cadinho a mais e trazer para o nosso dia a dia esse aprendizado. Que assim seja. Bom, hoje o nosso tema reuniões cristãs. E, como de costume, ele tem uma pequena frase inicial que diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Isso está em João 20:19. Então Jesus tinha passado por todo aquele processo da crucificação e depois de algum tempo ressurge e diz: paz seja convosco. Ressurge após a morte, entre aspas, se é que a gente pode falar em morte para Jesus. E aí a mensagem do livro diz o seguinte: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuterônimo proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos seus discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Dessa hora inovidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões, carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influência dos planos superiores, com a diferença de que, no ambiente espiritista, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos de dogmatismo e de sacerdócio organizado. Então, uma mensagem muito bonita, que vem nos lembrar algumas coisas que para mim são bastante interessantes e válidas, de recordar e comentar. O primeiro, o quão foi significativa a ressurreição do Cristo, nos mostrando que a vida continua. E ele salienta na mensagem. No Deuterônimo, isso estava um pouco proibido, isso estava proibido, e esse intercâmbio com a vida para além da morte física estava rechaçado. Mas Jesus, vindo mostrar uma ampliação da verdade,
traz então que esse intercâmbio ele é possível, ele é válido, ele é produtivo, ele é agregador para a nossa realidade. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Então Jesus surpreende, né? Dizendo, a paz seja convosco. E aí ele abre um caminho para a comunicação e para o intercâmbio mediúnico, que, como ele salienta na mensagem, começa a se manifestar então, e hoje se apresenta mesmo nas igrejas católicas, protestantes e nos centros espíritas, cada qual com a sua realidade de manifestação. E aí a gente poderia pensar, né, que ferramenta poderosa e forte essa da mediunidade. A mediunidade ela pode nos ajudar de diversas maneiras. O intercâmbio mediúnico pode fortalecer a nossa fé. Quando a gente vê a vida para além da morte como uma realidade ali manifesta e expressa, a nossa fé pode ser fortalecida e a nossa esperança em dias melhores, de que as coisas não terminam com o cerrar dos olhos físicos, que o reencontro com quem a gente ama está logo em frente. Então a fé e a esperança podem ser fortalecidas. Através desse intercâmbio mediúnico que Jesus abre as portas, a gente pode aprender muito, né? Entendendo mais da verdade. A verdade que é algo extremamente complexo e do qual talvez nós só possamos extrair um pouquinho na nossa atual realidade psíquica, ela pode ser um pouco mais entendida através do intercâmbio mediúnico. Nós não conseguimos, dadas as nossas condições, abarcar a verdade como um todo do universo. Grandes questões ficam ainda em aberto para nós. Mas através do intercâmbio mediúnico, a gente pode, com as orientações dos espíritos, entender um pouco mais. Então, olha que grande presente é o intercâmbio mediúnico. E com isso, fortalecer o nosso íntimo para as dores da vida, né? Através da fé, através da esperança, do entendimento que muitas vezes vem através do intercâmbio mediúnico. A doutrina espírita como um todo está alicerçada nessa grande ferramenta do intercâmbio mediúnico, tendo surgido através de um compilado de interações mediúnicas várias, né? Que Allan Kardec foi trazendo e compilando para nós. Então a gente vê o grande potencial que a mediunidade tem. E a mensagem com isso nos convoca a termos o maior respeito, o maior cuidado frente à prática do intercâmbio mediúnico, entretanto salientando que ele é lícito, válido, com grande potencial. E ele nos lembra que nós, espíritas, devemos tratar esta ferramenta sem dogmatismo, sem sacerdócio organizado, né? Que com isso, fugindo desses dois aspectos, a gente consegue trabalhar a questão da mediunidade de uma maneira mais ampla, mais leve. E vocês poderiam se perguntar o que é dogmatismo, né? O dogmatismo é o atestar de verdades absolutas sem questionamento. Então, determinadas ideias, determinadas posições são colocadas como verdades absolutas, imutáveis, que não devem ser questionadas. Isto é o dogmatismo. E esta verdade absoluta vai ser o dogma. E uma vez que a doutrina espírita enfatiza a extinção dos dogmas e coloca a verdade como uma construção que dia a dia nós buscamos, né? E que o conhecimento ele está o tempo todo em crescimento, em definição, em ampliação. Então a doutrina espírita nos propõe, né, eliminar os dogmas e com isso tratar as informações que vêm dentro da mediunidade, do intercâmbio mediúnico, de uma maneira racional, lúcida, questionando, buscando, salientando aquilo que vai valer mais num determinado contexto da nossa vida, o que vai ser mais aplicável num determinado momento, sem dogmatismo e sem o sacerdócio organizado, que, né, é uma realidade em outros contextos religiosos, mas que a doutrina espírita não valida para a sua prática, uma vez que entende que relações de poder, de superioridade e inferioridade, podem ser muito deletérias na nossa construção
espiritual. Então tá aí uma mensagem que diz pra gente: valorizem, vivenciem e cresçam com o intercâmbio mediúnico. E uma outra coisa que me chamou a atenção é o valor colocado nessa mensagem para a reunião entre as pessoas, né? Sozinhos nós nunca estamos, porque Deus está sempre conosco. A mensagem do Mestre Jesus está sempre conosco. A espiritualidade, né? É sempre uma multidão ao nosso redor. Mas fisicamente, às vezes a gente pode se sentir sozinho. E ser mais difícil manter a força, a vontade. E quando nós nos reunimos, 2 ou mais, e vamos trocando, colaborando, sentando, estudando junto, fazendo a reunião mediúnica, a gente ganha força, a gente aprende junto, a gente se ajuda. E isso é extremamente valioso. Então que a gente possa cuidar das nossas relações, dos nossos encontros cristãos, antes em Roma, em Jerusalém, hoje cada um na sua cidade, na sua casa espírita. Que a gente possa cuidar com carinho, com aconchego dessas reuniões e extrair delas toda a força, toda a vontade para realizar a nossa caminhada espiritual. Muito obrigada, espero que a mensagem possa ter ajudado de alguma forma na sua realidade e que a gente possa junto caminhar, tá bem? Obrigado pela oportunidade, vamos encerrar com uma prece. Mestre Jesus, você que nos trouxe a realidade do intercâmbio mediúnico como uma prática lícita e valiosa, você que nos ensinou tanto, estamos aqui para te agradecer, querido Mestre, te agradecer profundamente por cada exemplo, por cada palavra, por cada gesto que continua nos ensinando, mesmo 2000 anos passados. E que você, Mestre Jesus, a tua lembrança, o teu amor, fique nos nossos corações no dia de hoje, nos fortalecendo para que possamos, fortalecidos, equilibrar o nosso ambiente doméstico, quem sabe equilibrar as nossas reuniões espíritas e continuarmos caminhando na nossa jornada espiritual. Que assim seja, graças a Deus.